Glória a Deus. Você está feliz, querido? Diga assim: eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, mas tem muito mais para vir. Aleluia. Podia aumentar meu microfone um pouquinho só, por favor? Antes de mais nada, porque eu sei que Deus já me deu uma direção para o final desse culto. Então, antes de chegar ao final, para que nós não atrapalhemos o mover do Espírito, eu quero agradecer a vocês por esses dias. Tem sido de fato dias gloriosos na presença de Deus. Eu estava conversando com o Austin, e ele dizendo que, rapaz, o povo está com muita expectativa. Muitos já estão dizendo que não vão esquecer esses dias. E eu posso dizer o mesmo de vocês. Amém? Eu posso dizer que de fato, passado por alguns lugares e conhecendo algumas juventudes, vocês são, se não o mais, um dos mais afogueados que eu vivi. Amém? E glória a Deus por isso. Eu também queria agradecer. Cadê aqui, Gessé? Levanta a mão, Gessé. Está aí, querido. Eu queria que você desse uma salva de palmas para o meu mais novo juvenil na cidade de Salvador. É meu freguês. Você está batendo palma para o meu freguês ali. Aleluia. Eu falei que eu ia zoar ele hoje, mas a gente jogou toda sorte de tipo de jogo e ele só ganhou de mim no totó. Tá precisando orar mais, amém, irmão? Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria também agradecer aos meninos, ao Felipe, o Austin e todo o pessoal da diretoria pelo tempo precioso que nós tivemos hoje de manhã jogando futebol, E a verdade é que a gente ganhou tudo de novo. O meu time só perdeu 2 jogos, é isso mesmo? 2 jogos e a gente jogou das 10 até 1h da tarde. Então, meu irmão, você já sabe que se quiser ganhar, tem que jogar no meu time, amém, irmão? Cadê Felipe? Felipe, minha contratação aqui, ó. O menino é bom de bola, amém? E é o seguinte, querido. Eu sei que ainda há uma discussão das tribos. E o meu terno, eu falei, calma aí, presta atenção. É o seguinte, tava todo mundo gritando por causa do laranja, do azul, não sei o que. Aí eu percebi, queridos, que a maioria é do laranja. Mas espera, deixa eu explicar um negócio. Isso aí, escute só. Isso aí é injustiça, meus amados. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Injustiça no reino de Deus não pode. Então tinha que haver uma justiça. E assim, eu não sabia. Lindão, obrigado. Eu vou precisar de você no final. Olha só. E eu não sabia dessa questão de tribo nenhuma. Quando eu estava arrumando a mala, Deus disse: coloca o terno azul. O que é que eu faço? Tu tá vendo aí, Vaz? É além do que a gente pode imaginar. E eu ia usar um tênis azul também hoje, mas não ia combinar. Aí eu decidi afastar o cálice, amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos para o que interessa de verdade, que é a palavra de Deus. Vamos mergulhar. Deus saltou no meu coração, querido. Eu quero que você abra lá a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei que Deus vai falar contigo poderosamente. Abra sua Bíblia em Daniel.
capítulo 3. Daniel capítulo 3. Não sei se vocês vão jogar ali no Data Show, mas eu quero que você viaje comigo nessa poderosa mensagem e essa poderosa história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E aqueles homens, já mostravam para nós que era possível viver uma vida intensa e afogueado no Espírito, consciente de quem somos em Deus. Amém? Esses homens decidiram não renunciar à fé e eles foram provados por isso, mas você vai ver que houve um galardão. Eu queria que você abrisse no capítulo 3, a partir do versículo 12. Nós vamos pular alguns versículos, mas é porque você já sabe o que acontece anteriormente. Se você não sabe, eu vou explicar para você. Aqui nessa passagem está falando sobre quando o rei Nabucodonosor decide estabelecer uma estátua, uma imagem, e disse para que todos os homens adorassem a essa imagem, que era a obrigação de todos, quando as trombetas tocassem, eles se renderem e adorarem a esta imagem. Todos eram obrigados, diga assim, obrigados. Diga assim, eram forçados a fazer isso. E ainda assim, fazendo esse tipo de coisa, ainda assim, debaixo dessa circunstância, você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram não fazer isso. E houve um galardão porque eles se posicionaram em Deus, aceitando a posição e confiando no Deus que eles tinham. Porém, o que nós precisamos entender e que foi falado nesses dias é que muitas vezes foi passado para nós uma imagem de dois extremos. Uns dizem que a vida em Deus é só problema, que muitas coisas vão se levantar contra você. Esse é o extremo de um lado, e do outro extremo nós temos pessoas dizendo que é só oba-oba. Mas eu vim trazer um equilíbrio para você. De fato, a vida cristã é sim um evangelho de boas notícias, onde de fato nós estamos assentados em posições superiores, diga amém. Nós estamos operando em um poder que há dentro de nós, que vai acima de qualquer problema. Porém, o diabo é astuto, diga assim, astuto. Astuto significa ter astúcia, ser alguém disposto a derrubar, a enfrentar, e ainda assim derrotado. O diabo se levanta contra você com algumas coisas, levantando situações, pessoas, problemas, para tentar te parar. E o que nós precisamos entender é que de fato a vida em Deus é uma vida vitoriosa, mas que desafios se levantarão no meio do caminho. Coisas irão se levantar até pelo estilo de vida que você escolheu. É exatamente o que acontece com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles são testados de fato por outro homem para de fato ter um tipo de fé aprovada. E jamais Nabucodonosor imaginaria que esses três jovens, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens, jamais Nabucodonosor imaginaria que eles não se renderiam, porque de fato, quanto mais jovem você é, algumas pessoas tendem a ter mais astúcia, a serem mais ousados. Porém, outros são mais medrosos. É o extremo da juventude. A nossa juventude, ou ela é muito afoita, ou ela tem medo de tudo, ou ela tenta demais, ou ela não tenta. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos achar um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio nas atitudes que tomamos. Por que, Mateus, equilíbrio? Porque equilíbrio vem de Deus. Equilíbrio é sinal de maturidade. Alguém equilibrado fisicamente, alguém equilibrado mentalmente, alguém equilibrado emocionalmente, alguém equilibrado espiritualmente, é um sinal de maturidade para você. Alguém que vive o tempo todo de oba-oba vai mostrar imaturidade. Do outro lado, nós temos pessoas que vivem o tempo todo chorando. Isso também é um sinal de imaturidade. O sinal de maturidade é você achar o ponto perfeito entre o momento de se alegrar e o momento de se aquietar. O momento de gritar e o momento de não gritar. O momento de ir contra o problema, o momento de enfrentar o problema.
junto com a unção que há dentro de você, e o momento de simplesmente orar pelo problema. Isso é maturidade. Maturidade também pode ser definida como discernimento espiritual. Quando você é alguém maduro no Espírito, você sabe discernir algumas coisas. Você sabe discernir pessoas que estão perto de você. Você sabe discernir conexões. Maturidade espiritual é necessária para uma vida de sucesso em Deus. Isso também não vem sem uma vida de consagração. Sem consagração você não vai atingir maturidade. Porque de fato a maturidade é a permissão que você dá para ser guiado pelo Espírito. Você me ouviu? Preste bem atenção nisso. De fato, a maturidade é a permissão que você dá para ser guiado pelo Espírito. Mateus, mas por que você está falando disso? Você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Porque a necessidade de sermos guiados pelo Espírito é ainda mais latente, ainda mais palpável na nossa geração. Você concorda? É necessário ser guiado pelo Espírito em todo tempo. Inclusive na geração em que vivemos. Por quê, Mateus? Porque nós vivemos numa geração onde somos rodeados de falsos, rodeados de hipócritas, rodeados de pessoas que dizem que te amam e não te amam de verdade, rodeados de pessoas que dizem que vão investir em você em um dia, no outro dia não querem saber se você existe. Esse é o tipo de geração e pessoas que nós... Querido, se eu fosse basear a minha vida e o meu ministério, portanto, de promessa que eu recebi de pessoas, eu estaria falido. Mas eu não baseio a minha expectativa e a minha esperança em homens, mas eu baseio em Deus. Nós precisamos basear as nossas esperanças e expectativas e confiança em Deus. E foi exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram. Eles decidiram, como nós ministramos ontem, ir de encontro ao problema, sendo conscientes e acreditando que Deus iria livrar eles daquele problema. Confiando em Deus. Tem uma música da Nívia que fala sobre isso, que de fato é uma versão, né? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. É uma posição que você está, que você ocupa, que te permite a não ser balançado. Ou se você balançar, você é como um coqueiro, eu acho que é isso, né? Eu não me lembro o nome daquela árvore, alguém pode me lembrar? Bambu, acho que é como bambu, como que é? Palmeira, isso mesmo, aquela que balança, ela chega até a bater o chão, mas ela não se quebra. A nossa fé deve ser dessa forma. De fato, nós precisamos ser firmes na fé, mas se você titubear na fé, que você não desfaleça na fé por completo, mas que você entenda que você precisa confiar em Deus para que as coisas esclareçam para você. Nós vamos mergulhar na palavra agora. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província, isso era quando... o rei Nabucodonosor já havia anunciado e dito para que quando tocasse a trombeta, todo mundo se dobrasse para adorar. E aí chega alguns informantes para o rei e diz assim: rei, mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, veja, Sadraque, Mesaque e Abdenego eram homens conhecidos pelo rei. Mateus, por quê? Porque se você ler, está dizendo assim: mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram escolhidos pelo rei Nabucodonosor para administrar aquela província. Mas ainda assim, não significava dizer que Sadraque, Mesaque e Abdenego colocavam o senhorio do rei Nabucodonosor acima do de Deus. Acho que você não entendeu. Isso aplica-se a uma linha de trabalho. Eu vejo pessoas corromperem a sua fé no trabalho. Porque o chefe mandou mentir, eu vou perder meu emprego. Que perca seu emprego, não perca sua credibilidade. Não perca seu caráter. Porque eu garanto para você que se você saiu por essa causa, Deus vai te galardoar com um lugar ainda melhor, com um salário ainda melhor. Mas vale a pena manter o teu caráter aprovado e fidelidade a Deus. E é exatamente o que acontece com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles eram homens trabalhadores para o rei. Não eram simplesmente qualquer uns que eram rebeldes de fato e não conheciam o rei. Eles trabalhavam para o rei. Eles sabiam da necessidade de honrar a um rei. Mas a Bíblia diz: ainda mais é melhor honrar a Deus do que aos homens. Isso não nos dá a capacidade ou o livre acesso à liberdade para simplesmente não se submeter a homens. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo para você que se alguma liderança sobre a sua vida, seja seu pai, seja pastor, seja algum tipo de líder ou algum chefe no trabalho, te mandar algo que não bate com isso aqui, bonitão, você não é obrigado a obedecer. Eu me lembro, nós temos umas irmãs lá em Jundiaí, que fazem parte do grupo de jovens, que, queridos, elas pulavam o muro de casa para vir para os cultos na igreja, porque os pais não deixavam. Faziam, inclusive, eram partes de um centro espírita, e não permitiam, não deixavam, e essas meninas pulavam os muros, desobedeciam a ordem dos pais para ir ter um encontro com o Senhor. Esse é o tipo de coisa onde a Bíblia diz, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Porque aí o que é que está acontecendo? Não é uma rebeldia contra os pais, porque até onde eu saiba, aquelas meninas se submetiam a tudo que o pai fazia, tudo que o pai dizia, mas quando era respeito às coisas de Deus, elas decidiram, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Presta bem atenção nisso. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvido, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Estão sendo completamente ameaçados aqui. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus, veja que está em D minúsculo ali, porque ele está de fato zombando. Deus não está falando da autoridade máxima de Deus, mas está dizendo, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Vamos parar aí por enquanto. Veja, aqui é mais uma vez uma situação onde Sadraque, Mesaque e Abednego estavam servindo ao rei, cumprindo um chamado que ele havia dito na província, mas ainda assim, o rei estabelece uma lei, estabelece algo que aqueles homens estavam dispostos ou não a cumprirem. Porém, acima da lei natural estava a lei de Deus. E porque eles não decidiram se submeter à lei dos homens, eles decidiram obedecer à lei de Deus, que a lei de Deus é simples. Nenhum outro homem adorará, nenhum outro Deus adorará, a não ser o teu Deus. Porque, queridos, dentro de nós há uma natureza adoradora. O homem foi criado para adorar. E quando o homem distorce a imagem de adorar a Deus, ele adora homens, ele adora mulheres, ele adora outro tipo de religião, eles adoram coisas, eles adoram dinheiro. Eles dizem assim, eu não me submeto a nada, mas dentro de você já há um desejo de se submeter a Deus. E se você não seguir o propósito, se você não alinhar o teu coração em viver uma vida de adoração a Ele, isso será perdido de você. Você entende? Porque vai ser trocada a essência da adoração que há em nós. Mateus, e o que isso tem a ver com Azusa? O que isso tem a ver com o tempo de avivamento? Tem tudo a ver. Porque uma vida de consagração e oração gera avivamento. Avivamento gera adoração. Eu não conheço ninguém. Você quer conhecer alguém avivado? É quando começar o culto o cara já está assim, se derramando. Na verdade, tem cultos que nem começam. O cara já está sentado no canto dele lá. E está lá sentado e ele está cantando. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. E aí o povo, rapaz, e aí meu irmão, paz, tudo bem? Sentou de novo, ele, glória, glória, aleluia. Eu resgato uma música bem antiga, né? Mas o que é isso? Isso é uma vida avivada em espírito, aonde você não depende de música nem de ministro de louvor nenhum para adorar. Isso é uma essência dentro de você, natural.
ou é para ser uma essência natural dentro de você. Então, avivamento tem tudo, completamente tudo a ver com adoração. Porque pessoas que são avivadas em espírito são adoradores genuínos. São adoradores genuínos. Davi era um homem de adoração. A Bíblia diz que quando Davi cantava, as pessoas paravam para ouvir ele. Era ungido o toque da harpa de Davi aos ministros de louvor e a você que toca algum instrumento. Você não foi chamado para tocar o seu instrumento de qualquer forma. Não é só saber a cifra, é ter a unção para tocar. É tocar com poder, é tocar com unção. É para quando você tocar, quando você cantar, as pessoas serem libertas aonde você está. Porque há unção dentro de você. Mas isso não é gerado se o encaixe do avivamento que gera adoração estiver dentro de você. Uma vida avivada gera adoração nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma vida avivada e uma vida conectada com o Espírito vai fazer com que quando você passe por aquela beira do sofá ou da mesa e bata o seu dedo midinho lá, que é aquela dor do inferno, aleluia, pense num negócio miserável, meu irmão, está repreendido. E quando você passar por aquilo ali, quando você bater o seu dedo, você não vai xingar, você não vai dizer, você vai dizer, oh meu Deus, aleluia, oh, tua fidelidade é grande. Você não vai estar, você entende? Você não vai estar exaltando a Ele porque Ele fez aquilo. Porque não foi do interesse de Deus que você batesse o dedo. Mas é ter uma vida, é exalar tanto a adoração que qualquer coisa que se levante contra você, ou qualquer coisa que tente abalar você, você diz, eu confio em Deus, Ele é a minha rocha e a minha proteção. Você sabe em quem está firmado. Não é à toa que Sadraque, Mesaque e Abidenego fizeram o que fizeram. Vamos continuar. Sadraque, Mesaque e Abidenego responderam ao... Presta atenção nessa resposta. Essa resposta, meu irmão, é para você se levantar e sair correndo. Aí você corre a rua todinha aí de Salvador e volta. Presta atenção. Sadraque, Mesaque e Abidenego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante... Querido, isso é uma consciência de Torá aqui. É a famosa consciência, Deus é o meu juiz. É Ele quem me justifica. Porque é o que eles estavam dizendo, assim, cara, eu não tenho a necessidade de me justificar para você. Eu não tenho necessidade nenhuma. É Deus quem me justifica, parafraseando o que ele queria dizer. Presta atenção no que acontece. Se for, aí ele entra numa veia que eu acho espetacular. Ele diz assim, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Aí ele não para por aí não, porque tem muita gente que diz assim, Deus pode. Quando Deus faz. Quando Deus mata. Quando Deus fere. Para com isso. Repreende esse negócio de morte aí que não vem de Deus. Mas aqui é onde entra a consciência. Ele diz assim, ó, prestamos culto, pode livrar-nos. Ele diz assim, e Ele nos livrará das tuas mãos. Ele não diz só pode, Ele vai te livrar. Era uma consciência que aqueles homens tinham, que isso ia acontecer independente de... Olha só. Mas, aí entra uma condição. Eles disseram, acho que eles pensaram, bom, se Ele não livrar é porque a gente vai para o céu mesmo, então está tranquilo. Vai encontrar Ele de todo jeito. Aí ele disse assim, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto. Ou seja, independente da consequência da submissão a Deus, eles não iam se render ao problema. Não dependia se Deus ia fazer o milagre ou não. Era uma questão de perseverança e caráter aprovado diante de Deus. Olha só, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidenego, que o seu semblante mudou. Imagina a cara daquele camarada. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Vamos lá. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército... Tem um irmãozinho aqui do diaconato, cadê ele? Meu amigo, ele parece
Cadê você, meu vaso? Ele não veio hoje, não? O rapaz é brabo, viu, meu irmão? Deus é mais, ele é grande. Imagina um homem daquele te carregando. Tu vai lutar pra quê, vaso? Fica quieto. Olha só. E não era um só não, viu? Olha só. Ordenou os mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. Agora preste atenção ao resultado. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente, presta atenção nisso, que as chamas mataram os soldados que levaram os caras. Então o milagre já começa aí. Porque se você está passando por um problema que você acha que é grande demais para você enfrentar, ou um pecado que é grande demais para você vencer, só você estar passando por ele já é um sinal que você pode vencê-lo. Você entende isso? Porque o que acontece é que os caras mais fortes jogaram ele, e é interessante, eu não sei se nessa versão vai dizer na frente, mas a minha versão diz que a fornalha, eles jogaram ele de cima para baixo. Então, não era aquele tipo de coisa que o cara abriu a porta e quando jogou, queimou ele. O cara estava de cima, provavelmente eles empurraram, ou seja, eles estavam bem um pouco mais distantes do que Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam, e ainda assim foram mortos. Vamos lá. E estes caíram amarrados dentro da fornalha. Olha o resultado. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, ficou louco. Levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Imagina aquele cara conversando com os conselheiros dele. Vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, a gente jogou 3. Será que caiu um dos nossos soldados? O que aconteceu? Não, mas eles foram mortos imediatamente. Os caras caíram amarrados. Eles estão amarrados lá dentro. Mas eu acho que tem um 4 ali. E o quarto tem forma de um Deus. Saca só? Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 dos homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Eu imagino, volta ali. Eu imagino que os caras já estavam loucos aqui. Sim, eu estou vendo também, viu? Não é só você não, a gente jogou 3, eu me lembro. Era Sadraquezinho, Mesaquezinho e Abdenegozinho, que a gente jogou lá dentro. E tem alguma coisa errada ali. Era o que eles queriam dizer de fato, presta atenção. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens. E aí já entra outra história. Porque você lembra como eles caíram na fornalha? Como que eles caíram? E no instante que eles caíram dentro do problema, eles já estavam desamarrados. A capacidade e a unção para resolver problemas é ativada. Isso veio agora. A capacidade e a unção para resolver problemas é ativada quando você está dentro de um problema. Quando você estiver dentro de um problema, que aquilo te fizer parecer sufocado e amarrado, dentro de você vai ser destravada uma explosão de poder. Pá! Te libertando daquele problema. Olha só, vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Tem muita gente que diz: eu saí dessa prova, mas eu saí meio aleijado assim, ó. Então você não foi com Deus no problema, meu irmão. Porque quem entra com Deus no problema, sai com Deus do problema e sai bem resolvido. Olha só, andando pelo fogo. E o quarto, meu irmão, os caras estavam assim. Eu imagino que Sadraque, Mesaque e Abdenego, estava lá dentro da fornalha cantando: eita, meu irmão, e se aqui está quente e a gente não está nem sentindo, é porque nós somos ainda mais afogueados que isso. Então vamos continuar andando nesse fogo aqui. Aí Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu imagino conversando entre eles. Rapaz, imagina o rei olhando para a gente agora. Será que ele consegue ver a gente? Se ele não consegue, tá bom demais aqui. Dá para a gente morar aqui tranquilo. Porque quem nasce no fogo não é acostumado com faísca. Eu sou avivado de espírito.
Eu imagino eles conversando entre eles e dizendo assim: rapaz, era melhor ele jogar a gente na água. Era melhor ele ter afogado a gente. Mas no fogo, eu nasci no fogo. O meu rei, o meu Deus, a Bíblia diz que ele está assentado em fogo. Então, aquilo que parece o teu maior problema pode se tornar o teu maior lugar de triunfo, se você confiar em Deus no meio do problema. Olha só. E o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha. Imagine que ele já com muito medo, porque tinham visto soldados dele morrer. Ele já se aproximou distante da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos. Olha só o que acontece aqui. Imediatamente Nabucodonosor reconhece que existe um Deus acima de todos os deuses. Servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os satrapás, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado. Continua. Os seus mantos não estavam queimados. Querido, se você colocar camisa perto de fogo, ela muda de cor na hora. É natural. Os camaradas foram jogados no fogo 7 vezes mais quente. Passaram um certo tempo andando no fogo e estavam sem cheiro de fumaça. Não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Olha o resultado de quando você anda em fidelidade. Aqueles que te perseguiram irão reconhecer o Deus quem você serve. Olha só, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar. Você entende que o evangelho sempre volta para abrir mão de si mesmo? Sempre volta para a consagração, para a volta. Pai, eu decido me esvaziar de mim mesmo. Eu decido me esvaziar das minhas vontades e dos meus medos para confiar no Senhor. E é exatamente o que acontece aqui. Ele abriu mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto, queridos, guardem esse versículo. Porque esse versículo vai ser o marco dessa cidade de Salvador. Por muito tempo o diabo tentou enganar pessoas nessa cidade, nesse estado, sobre outros deuses e outras obras malignas. Mas quando um povo de Deus avivado, confiando em Deus, se levanta, coisas são resolvidas. E uma nova estação se inicia sobre essa cidade. Grave isso dentro de você. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus do ramo da videira de Salvador, seja dispensado da sua casa, seja transformado em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu o ramo da videira de Salvador na província de Salvador. Pode continuar, meu filho, tem muito mais ainda aí. Acabou. É isso mesmo, acabou. Acabou. A minha versão diz outra coisa aqui. Eu amo essa versão. Olha só. Essa versão diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Queridos, o rei a quem servimos é um Deus interessado em prosperidade. Calma.
eu não estou falando só de prosperidade financeira. Nós falamos sobre isso esses dias, é de Deus. Mas o tipo de prosperidade que acontece aqui, além da financeira, é a prosperidade de ter um caráter aprovado e reconhecido. Você é próspero pelo caráter que tem. Se você não tiver dinheiro nenhum, mas você tiver um caráter aprovado, homem e mulher próspera de Deus você é. Porque mais vale um caráter aprovado diante de Deus do que muitas riquezas. Porém, um caráter aprovado diante de Deus vai te dar muitas riquezas. Para finalizar a nossa ministração de hoje, Mateus, o que você quis passar para nós sobre essa passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego? Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu não sei se você tem percebido o que tem acontecido no Brasil, na nossa nação e contra os cristãos. Mas há uma perseguição árdua contra o Evangelho nesse tempo. Pessoas preferem observar e ver cenas obscenas em praça pública. Pessoas preferem adorar imagens do que se render ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E é nossa responsabilidade e dever, como homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes e idosos, cheios do Espírito, manifestar um caráter aprovado e confiante em Deus, vivendo uma vida avivada em Espírito, ao ponto de decidir morrer pelo Evangelho, ao ponto de decidir sacrificar a sua vida pelo Evangelho. Será que se nós fôssemos perseguidos como aqueles homens que estão caçando no Estado Islâmico cristãos, será que nós ainda continuaríamos com a nossa fé? Será que não iríamos abrir mão do Evangelho? E eu tenho visto pessoas morrerem pela palavra, morrerem por amor a Cristo, morrerem porque decidiram acreditar que um preço foi pago pela minha vida e pela sua vida. Enquanto eles estão morrendo lá, nós estamos vivendo aqui para anunciar os anos aceitáveis do Senhor que estão por vir. Nós estamos aqui para incendiar a nossa geração, não com fogo somente de barulho, mas com fogo e um avivamento de caráter, de uma vida íntegra e consagrada ao Espírito. Nós não estamos aqui na cidade de Salvador ou São Paulo, Jundiaí, região, seja lá de onde você for. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. Nós não devemos brincar com o pecado. Não devemos abrir mão da nossa identidade. Não devemos renunciar os princípios da palavra. Se for necessário ir contra o governo, que venha o governo. Se for necessário ir contra homens, que venha homens. Mas nós não podemos abrir mão dos princípios que mudaram as nossas vidas, dos princípios da palavra que tem incendiado essa geração a viver dias de milagres. Eis que é estabelecido um novo tempo sobre nós, um tempo onde vamos tocar e apalpar milagres de maneira sobrenatural. Nós não podemos voltar agora. Nós caminhamos longe demais para isso. Nós perseveramos longe demais para isso. Muitas pessoas pagaram alto preço de oração para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Nós estamos não só cumprindo o nosso chamado e o chamado de Deus para nós, mas estamos dando continuidade a de homens que deixaram um legado, de mulheres que decidiram marcar a sua geração com a glória de Deus. Não ouse parar no meio do caminho, não ouse desistir no meio do caminho. Se for para desistir de alguma coisa, desista de viver pecando, desista de viver sendo inconstante, desista de dizer não ao Senhor, mas diga sim para o chamado, diga sim para o propósito que Ele tem para realizar na tua vida. Esse é um tempo onde talvez a nossa fé seja mais testada do que foram os últimos anos.
é onde talvez nós tenhamos a maior quantidade de afrontas. Talvez esse seja um período mais difícil em termos de reconhecimento para a igreja. Talvez seja. Mas se nós nos posicionarmos, se nós não abrirmos mão daquilo que nos foi confiado pela palavra, se decidimos manter a nossa chama acesa, não esperando por homem nenhum, mas permitindo que o Espírito Santo cresça e apareça cada vez mais dentro de nós, a glória que há dentro de você é para manifestar milagres de salvação aonde você está. Você deve passar pelos corredores da sua escola e da sua faculdade e do seu trabalho, da indústria, da sua casa, ou seja, lá de onde você está, e as pessoas devem olhar para você e perceber a glória de Deus dentro de você. Chega de viver um tempo onde as pessoas irão apenas olhar para nós e perceber, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Não, chega, é tempo deles reconhecerem que o que há de diferente em nós é a glória do próprio Deus. É tempo de pessoas olharem para nós nas escolas, nas praças, nas ruas e nos hospitais e decidirem aceitar o estilo de vida que estamos vivendo. É um tempo de avivamento genuíno no Espírito. E um avivamento genuíno de Espírito vai muito mais além das quatro paredes da igreja. Um tempo de avivamento no Espírito começa inclusive na sua casa. Você pode viver a tua vida tão incendiada do Espírito, que quando você está tendo momentos de orações, pessoas estão se convertendo na sua casa. Que enquanto você estiver separado no quarto orando, vai estar havendo um mover do Espírito na vizinhança. Oh meu Deus, você precisa agarrar isso. É um tempo chegado onde Deus tem nos chamado para viver tanta intensidade, viver coisas tão sobrenaturais, que o teu bairro pode ser reconhecido através do seu nome. Mas não reconhecido por obras carnais, não reconhecido por prostíbulos, não reconhecido por bares, mas reconhecido por ter homens e mulheres dedicadas ao Senhor, que decidiram mudar a história da sua cidade. Isso não é só parte dos pastores, isso não é só responsabilidade dos líderes, muito menos dos ministros que Deus tem levantado, mas é parte da igreja. É uma responsabilidade que como igreja nós temos. Uma responsabilidade de aceitar o chamado, de parar de dizer não para Deus e simplesmente entender que o que Ele tem para nós é melhor. Não dá para viver a nossa vida de qualquer jeito mais, meus irmãos. Chega o tempo de ser inconstante. Chega o tempo de parar por pequenas coisas. Pessoas ainda estão parando por ofensas na igreja. Deixem de ofender, queridos. Você não veio para a igreja porque encontrou alguém legal. Você tem que vir para a igreja porque Ele está presente no meio da igreja. Não se trata de vir por causa do ambiente. Não se trata de vir porque tem ar-condicionado ou não na igreja. Na África eu vi pessoas adorarem ao Senhor e cantarem sem nenhum instrumento, num sol de rachar tudo. Mas há um desejo e uma fome pela palavra acima de tudo isso. Nós precisamos deixar queimar a fome e a sede pela palavra nesses últimos dias como nunca antes, para que sejamos aprovados por Deus. Mateus significa dizer que eu tenho que provar alguma coisa para Deus. Se a Bíblia diz que nós devemos chegar diante de Deus e é o desejo dele que Ele fale, servo bom e fiel, significa dizer que nós temos sim algo a cumprir. Significa dizer sim que nós temos algo a fazer.
não é somente responsabilidade das igrejas como placa, mas responsabilidade da igreja, que é você. Eu falei isso esses dias. As nossas desculpas acabaram quando Jesus decidiu tirar a igreja de um templo local e habitar dentro de você. Acabou a desculpa. Porque antigamente era necessário ir para os lugares. Antigamente os homens precisavam esperar que os homens de Deus tivessem um encontro com Deus no templo, passasse por aquilo, saísse para dizer para eles o que Deus havia falado. Mas hoje nós temos um nível de unção e de glória para manifestar coisas sobrenaturais dentro de nós. Habita dentro de você. Mateus, mas como que habita dentro de mim? Eu não tenho visto nada disso acontecer. Porque é nossa responsabilidade acionar essas coisas dentro de nós. Deus vai queimar a vontade e o desejo dentro de você, mas é sua responsabilidade acionar essas coisas, apertar o botão de enche-me, 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 enche-me. Enche para quê, Mateus? Para que você transborde amor, para que você transborde unção, para que a sua vida seja uma referência ideal do que é Deus na terra. Nós cantamos uma música aqui que diz assim: qual é o som quando Deus desce na terra? E de fato, o som de Deus aqui na terra é eu e é você. Se trata de ecoar o que Ele tem falado dentro de você. Deve haver uma explosão de glória aonde você está, porque aonde você está, a glória de Deus está. E aonde a glória de Deus está, acontece um som, uma explosão de poder, como foi na Azusa. Aqueles homens não viveram nada daquilo por acaso. Simplesmente Deus não decidiu: vou derramar do meu espírito e que seja como for. Mas houve uma sede, houve uma aplicação em espírito. E a maior aplicação em espírito que eles tinham se chama o batismo no Espírito Santo. A evidência de falar em outras línguas. Se você está aqui essa noite e não é batizado com o Espírito Santo, entenda: você jamais, isso não é um conceito meu, isso não é uma ideologia, isso é um fato. Você jamais vai conseguir mergulhar na palavra e entender de fato o que ela diz, porque isso aqui não é um livro natural. Isso aqui foi baseado em histórias espirituais, e o que é espiritual se discerne espiritualmente. Muita gente ainda vai contra a oração em línguas. Ai de você que é contra a oração em línguas. Primeiro, você não sabe o que está perdendo. Segundo, que você está indo contra a palavra. E terceiro, que você está indo contra o Espírito. Porque o batismo no Espírito Santo e a evidência de falar em outras línguas vem de Deus. É Deus quem concede. E Deus não concede simplesmente para os ministros. Deus concede para aquele que crê. Está escrito no mesmo versículo que diz: aqueles que crerem em mim expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Fala: aqueles que crerem em mim falarão em outras línguas. Mateus, mas por que falar em outras línguas? Porque essa é a chave para o avivamento. Queridos, se eu falar inglês aqui e você não souber falar inglês, você não vai entender nada. Da mesma forma que o reino natural existe uma linguagem, no reino do Espírito existe uma linguagem. E a linguagem no reino do Espírito é uma oração em Espírito. Uma linguagem onde a Bíblia diz: a sua mente fica infrutífera, mas o teu Espírito ora coisas em secretos com Deus, e coisas estão sendo geradas no teu Espírito.
gente querendo descobrir a vontade de Deus, só perguntando: Pai, me diga, me mostre, levante profetas. Eu vou esperar Mateus, que esses dias tem ministrado pessoas, falar para mim o que é que eu vou fazer. Querido, eu sou um profeta humano, eu tenho uma unção natural dentro de mim, mas o maior profeta que já existiu, o maior profeta de todos os tempos, habita dentro de você. Porque um profeta, naturalmente, guiado pelo Espírito, já está dizendo tudo. Ele está falando o que recebe a informação de Deus. Então, se Deus informa para ele, pode informar para você também. Mas se trata de comunhão. E não há comunhão sem oração em línguas. Por que, Mateus? Porque eu não sei se você já teve a sensação de começar falando assim: Pai, Tu és bom, a Tua fidelidade dura para sempre. Obrigado, Pai, porque Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. Jeová Jireh, Jeová Tzidkenu, Jeová Rafá. Tu és lindo, Tu és grandioso. Oh, Pai, chega um tempo que você diz assim: eu não tenho mais o que dizer. E aí é quando acaba o português, quando acaba a limitação, porque o homem natural ele é limitado, mas o homem espiritual não é. O homem, eu naturalmente eu não posso atravessar isso aqui. Eu não posso passar isso aqui naturalmente de frente. Eu tenho que arrodear. O homem espiritual, ele pode ser transladado para lá. Isso é o que acontece com a identidade espiritual. Então, se você já teve essa experiência, você sabe do que eu estou falando. O português ou o inglês ou qualquer língua que você fale não define, não consegue definir a grandeza de Deus. Aí tem uma hora que acaba e você só consegue orar em línguas e cantar em outras línguas. E você percebe que aquela adoração é uma adoração genuína de espírito. E que nada disso que estamos desejando sobre um avivamento em Salvador e nessa cidade, em outros lugares e no Brasil, porque há uma onda de avivamento no Brasil, e nada disso será realizado se não houver uma vida de intimidade e oração em outras línguas, porque é a linguagem do Espírito. E como Deus vai te informar coisas se você não sabe nem falar a linguagem dele? Deus separou a oração em línguas para aqueles que querem viver uma vida de intimidade com Ele. Fica de pé.